Todo otaku já se perguntou qual o mangá mais caro que existe. Então eu resolvi trazer não só o mangá mais caro, mas também que você pode adquirir aqui no Brasil. Se você quer ver os preços absurdos que eu encontrei, então fica até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Fala Nerdbase, eu sou o João e sejam bem-vindos ao Nerd Superior. Antes de começar, eu quero dar alguns avisos. Primeiramente, que esses preços que eu vou citar em algumas lojas eles variam. Aqui eu peguei uma média. Por exemplo, em alguns lugares um mangá tá 70, o outro tá 80, porque as lojas elas não colocam os mesmos preços. Outra coisa também é que alguns desses, após um tempo, as editoras resolveram separar eles em volumes diferentes. Isso é claro para baixar os preços. Então, por exemplo, antigamente era todos os volumes juntos, logo era mais caro. Hoje tá tudo separado, tá por exemplo R$20. Então, aviso os dados, bora começar. Em 10º lugar, Monster. Esse Monster ele é um Kazenban, ou seja, uma edição única, como eu falei, seria mais caro essas edições únicas, afinal englobam vários volumes, e está custando exatamente R$ 79,90 e é publicado aqui no Brasil pela editora Panini. Na verdade é bem comum, né, a Panini lançar edições únicas, ela faz isso principalmente com HQs, para englobar várias histórias e lançar uma única. Esse Monster ele foi lançado em 2008 e ele conta uma história bem interessante, em que Kenza Tema, que é um médico, descobre que ele pode ter ajudado a criar um maior psicopata da história, o sociopata perfeito. Esse sociopata, para vocês terem ideia, ele é um anticristo que quer destruir, literalmente destruir o mundo. E aí esse médico ele parte em uma aventura para encontrar esse monstro e acabar com ele. Quando eu vi essa história, eu lembrei muito da história de Frankenstein. Aí você diz, João, você já leu Frankenstein? Não, mas já me contaram a história e eu lembrei um pouco dela. Em que o doutor lá que criou Frankenstein vai atrás dele para matar porque ele tá fazendo uns problemas lá na cidade. Eu não lembro direito, mas é alguma coisa assim. 9º lugar, Sunny. Essa aqui conta a história de um grupo de crianças abandonadas, que foram afastadas por causa de algum motivo de suas famílias, ou morte dos pais e por aí vai. Essa história ela é um pouco interessante, porque basicamente ela vai contar como se fosse uma memória, alguma coisa assim. Como assim, João? Vai contar a história em que esse grupo de garotos, eles vão para o Jardim do Refúgio, onde tem um Sunny 1200 e lá eles brincam. E esse é o passatempo favorito deles. Sinceramente, falando assim, parece uma coisa bem besta. Só que eu achei interessante. Eu sou um cara que eu gosto dessas coisas mais dia a dia, sem ser muita ficção. Eu também gosto de uma ficção, né, como Naruto e Dragon Ball, mas também é legal umas coisas sem tanta ficção. Esse Sunny, ele tá saindo por R$ 84,00 e foi lançado aqui no Brasil pela editora Devir. 8º lugar, Nonomba. Essa história ela foi lançada também pela editora Devir e custa R$ 88,00. E basicamente essa história trata-se de um conto autobiográfico em que Mizuki narra as memórias de sua infância lá na década de 1930. Essa história se passa em Sakai Minato, uma pequena cidade costeira lá do sudeste do Japão, e ela apresenta nostalgia e ternura. Lá, o mangá que ele narra seus primeiros anos de vida dentro de uma família e as lutas com seus amigos, ou seja, as brincadeiras, a escola e seus primeiros amores. O personagem, que é Nonomba, basicamente é uma antiga mulher mística e supersticiosa, que é através da qual Shigeru descobre o mundo de yokai, que basicamente é o que a gente já conhece, quem assiste Yokai Watch, outros animes que tem yokai e são seres sobrenaturais. Próximo lugar, cara, esse aqui tem que dar respeito, cara. E sem dúvida nenhuma, daqui é um dos mangás mais incríveis que tem aqui, que é Recado a Adolf. Esse mangá ele tá custando R$ 89,90, então praticamente R$ 90. Ele foi lançado em 1988 e a editora responsável por ele, publicar ele aqui no Brasil é a Pipoca e Nanki. Basicamente conta a história de 3 homens chamados Adolf. Um é nascido no Japão e é filho de imigrantes judeus, o outro é seu amigo, filho de um oficial nazista que ocupa um alto cargo no exército nazista, que no caso é na Alemanha. E o terceiro é o próprio Hitler. Lembrando, galera, que se você não sabe uma contextualizada rápida para quem ainda não estudou, os judeus eles eram caçados pelos nazistas.
E aí, o que é que tem nisso? Só é isso, João? Não. Aí aparece um mistério. Nas Olimpíadas de Berlim, de 1936, em que um jovem estudante japonês envolvido com facções de esquerda, ele é assassinado e seu corpo desaparece sob circunstâncias misteriosas. No entanto, algum tempo antes, ele tinha contado ao irmão, que é um jornalista que cobria os jogos, ter tomado conhecimento de um fato importantíssimo, algo que poderia abalar as bases do regime nazista, que é basicamente uma conspiração na comunidade judaica japonesa. Se desenvolve uma briga, uma treta, mas eu não vou dar mais spoiler caso você queira ler esse mangá incrível. Sexto lugar, Cut Roney. Esse mangá aqui ele tá bem mais caro que o do Adolf Hitler, né? O Adolf, quer dizer. E ele tá custando R$ 94,90. Ele é lançado aqui no Brasil pela New Pop e o primeiro lançamento foi em 1973. Lembrando, galera, que eu esqueci de dizer no começo. Esses lançamentos, eles são lançamentos oficiais, ou seja, lançamentos lá do Japão, não aqui no Brasil. As editoras são sim aqui no Brasil e os preços também são sim aqui no Brasil. E agora a história dele é a seguinte. Honey é uma garota jovem e bonita que acabou de se mudar para um colégio. E basicamente o que é que tem essa Honey? Na verdade, ela é um androide. O pai dela está sendo ameaçado. O pai dela é um doutor, um médico, um cientista que está sendo ameaçado. O que é que acontece? Aí ela vai atrás desses ameaçadores, que no caso é a Panther Claw, que é o chefe dessa gangue criminosa. E aí ela vai acabar com os planos dele. É um mangá, vamos concordar, bem interessante, bem curioso, para falar a verdade. Antes da gente ir para o top 5, eu quero fazer uma observação. Esse top 4 e esse top 5, eles estão com o mesmo preço. Mesmo assim, eu resolvi colocar eles nessa lista. Isso não aconteceu com outros mangás. Eu resolvi dar uma diferenciada nos preços. Mesmo tendo um preço mais caro e igual, eu resolvi dar o de menor preço e diferente, para criar uma maior emoção. Então agora, aviso dado, vamos continuar. Quinto lugar, Devilman. A editora, que é a editora brasileira, foi a New Pop. O mangá ele tá custando R$ 94,90 a média, né? E foi lançado originalmente lá no Japão em 1972. Basicamente, esse anime consiste no seguinte. Ryo Azuka pensa em um plano para derrotar os demônios. E aí ele bola o plano seguinte, ele vai pegar o amigo dele de bom coração, vai fazer ele ser possuído por um demônio e vai fazer ele matar outros demônios. Já que ele tem um bom coração, ele não vai matar pessoas boas. Essa aqui é até uma história engraçada e curiosa. Porque realmente, pra pessoa pensar nisso, tem que ser muito louca, velho. E o pior é que nem ele, é o amigo dele. Mas agora vamos pro quarto lugar. Em quarto lugar temos Patrulha Estelar Yamato. Esse aqui ele também foi lançado pela New Pop e foi publicado originalmente em 1974. Isso aqui, se eu não me engano, se minha memória não falha, ele já teve até adaptação para animação brasileira. Ele tá saindo por R$ 96,90, o preço médio dele. Essa história ela se passa em 2199 e fala de um encouraçado chamado Yamato, que ele vai salvar a Terra em busca de uma tecnologia muito distante em outros planetas, galáxias, para salvar a Terra de uma radiação mortal. E ele tem 1 ano para fazer isso, ou seja, o destino do mundo está nas mãos de Yamato. Essa história aqui, cara, é muito Star Wars. Ela me lembrou muito Star Wars, que é uma série que eu, sinceramente, curto bastante. Então, é muito interessante, cara. Se lembra de Star Wars, então é porque é interessante, né? Mas agora, parando dos papos espaciais, vamos para o terceiro lugar. O terceiro lugar, cara, eu juro a vocês que eu pensava que era alguma coisa de Naruto por causa do nome, mas não é. É Uzumaki. Basicamente, Uzumaki, ele foi lançado pela editora Devir. E está custando atualmente em média R$ 104. Ele foi lançado originalmente no Japão em 1998. Inclusive, ele foi serializado em uma revista semanal nessa época. Ou seja, ele foi serializado em uma revista semanal em 1998. Ele não foi lançado, foi serializado em uma revista semanal. Eu preciso dizer isso porque é o certo, né? E basicamente essa incrível história conta o
cotidiano da cidade tranquila de Kurozu-sho. E basicamente, essa cidade ela sofre uma mudança inesperada quando um após o outro de seus habitantes começam a manifestar um interesse muito estranho em relação a espirais. Realmente, sinceramente, cara, eu não entendi direito quando eu vi isso. Mas aí eu fui pesquisar as artes do anime e eu vou estar deixando aí na tela para vocês terem uma base e observar do que eu tô falando. E basicamente, quem tá com essa compulsão por espirais, ela começa a virar uma ansiedade que causa uma espécie de autodestruição na pessoa com essa compulsão. Um anime, um mangá, né, pra falar a verdade, ou eu errando aqui, que burro. Ok, mas poderia virar, né? Se já não é um anime, depois eu tenho que ver isso. Parece bem aqueles mangá bem louco, tá ligado? É tipo aquele Parasite, que é uma loucura, só que é bom, né? Parasite é bom, só que é uma loucura. E essa aqui parece ser no mesmo estilo. É uma loucurinha que eu acho que eu curto. Segundo lugar, Tekken Cricket. Esse segundo lugar, cara, é o senhor segundo lugar. Esse aqui é da editora Devir, como já foi citado antes, as editoras são muito semelhantes, é uma coisa bem concentrada, né, os mangás nas mãos das editoras, mas é porque também eu acho que não tem tantas especializadas nessa área. O preço é R$115 a média, e ele foi lançado originalmente no Japão em 1993, na revista Big Comic, e basicamente conta a história de dois órfãos que são menosprezados pela população e eles vivem em uma cidade. E como todo órfão, como eles são menosprezados, eles são solitários e eles têm que matar, lutar, roubar, essas coisas. E mostra basicamente um mundo sombrio e corrupto, ou seja, trata eles como se fossem lixo. Mas agora, galera, rufem os tambores, vamos para o nosso primeiríssimo lugar. E em primeiro lugar ficou Ayako. Essa aqui eu acho que é a primeira, a única que é de uma editora diferente, que é a editora Veneta. Esse mangá, ele tá custando R$139 e ele foi lançado originalmente em 1972, publicado na revista Big Comics. E basicamente conta a história do seguinte, cara, eu adoro essas histórias, isso aqui é uma história histórica, se você me entendeu. Basicamente porque ela é histórica, porque ela se passa num período pós-guerra, em que Jiro Tenji era um prisioneiro de guerra, ele volta para sua família, só que aí ele descobre que seu pai, seu irmão e sua cunhada, um segredo terrível deles. E aí, ele também tem um segredo terrível. Mas o que é que eles fazem? Eles decidem que a filha mais nova, Ayako, ela quem vai pagar pelos pecados da família. Cara, como eu falei pra vocês, eu adoro mangá, anime de história, pós-história, que envolve alguma coisa de história. É tanto que eu adorei Violet Evergarden, que é período pós-guerra. E sem dúvida, isso aqui é um mangá que, quando eu bati o olho nisso, eu falei, vai ser bom. E é bom. Então, meus amigos, eu recomendo todos esses mangás aqui pra vocês. Se você curtiu esse vídeo, por favor, se inscreva no meu canal, que isso me incentiva a trazer mais vídeos de mangás, animes e por aí vai. E também me deixa muito feliz pra trazer mais vídeos pra vocês. Isso me deixa muito feliz, você não tem noção. Então, se inscreva aí. Também, por favor, compartilhe com aquele seu amigo para outra pessoa vir se inscrever no meu canal e eu ficar 2 vezes mais feliz, trazer 2 vezes mais vídeos. Então compartilhe e traz aquele teu amigo otaku que também curta anime para aqui. Outra coisa, deixa seu like porque eu sei que esse vídeo específico satisfez e vou trazer mais vídeos nesse estilo. Então, meus amigos, aviso dado, fique com as recomendações de vídeo aí. Falou, é isso e fui!